átomos querem ficar neutros. Porque se ele está negativo, ele vai querer perder elétrons. Se ele está positivo, ele vai querer ganhar elétrons, para que tudo fique, né, prótons e elétrons fiquem com o mesmo número e o átomo fique neutro. Então a gente sabe que cargas opostas, ó, cargas opostas se atraem, né? Cargas de sinais opostos se atraem. E cargas de mesmo sinal se repelem. Então, se eu tiver negativo com negativo ou positivo com positivo, olha lá, eles vão se repelir. Perfeito? Cargas de mesmo sinal se repelem. Beleza. Bom, além dessas características importantes aí, isso aqui é como se fosse uma característica inicial, não é isso? Tá? Aqui eu falei do átomo, aqui eu já estou falando das cargas elétricas. Tá? Eu estou introduzindo aí o assunto para a gente começar a falar de eletricidade. Uma outra característica importante da carga elétrica que a gente tem que falar é a carga elementar. A carga elementar foi encontrada por um cara chamado Millikan. Ele fez um experimento. Ih, tira esse bagulho rapidinho, diretor, por favor. A carga elementar foi encontrada por um cara chamado Millikan. Ele ganhou um prêmio Nobel por isso. Sabia? Ele criou um experimento ali chamado a gota de Millikan, onde ele conseguia equilibrar gotículas de óleo eletrizadas através de um campo elétrico. E com isso, ele conseguiu encontrar o valor da carga de um elétron ou de um próton. É a mesma carga, só tem um sinal trocado. Tanto é que, quando você tem um elétron e um próton, as cargas se anulam, né? Vamos dizer assim, a carga líquida é zero. Por quê? A carga elementar vai ser representada por essa letrinha E. Ela pode ser positiva ou negativa, né? Do próton ou do elétron. É a carga do próton ou do elétron, um é positivo, outro é negativo, e vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Ó, esse valor você não precisa decorar não, tá? Se você precisar dele, a questão te dá, mas esse aqui é o valor de carga que cada elétron ou que cada próton possui. Coulomb é a unidade da carga elétrica, que vai ser representado pela letra Q. Carga elétrica no sistema internacional vai ter essa unidade aqui, é o Coulomb, tá? Que é representada aí por uma letra C maiúsculo. Coulomb minúsculo. A unidade você bota com a letra minúscula. Mas a letra, quando é o nome de alguém, maiúscula. Então, a carga elétrica é dada em Coulomb. E aí, olha só que legal, então. Se eu tenho o mesmo número de prótons e número de elétrons, o corpo está neutro. Número de elétrons igual ao número de prótons, o corpo está neutro. Se o cara tem 3 elétrons sobrando, a carga dele vai ser a carga de 3 elétrons. Se ele tem 3 elétrons faltando, a carga dele, então, vai ser a carga de 3 prótons. Então, a carga dele vai ser sempre o número de partículas que estão sobrando multiplicado pela carga de cada uma delas. Porque, olha só, se eu tenho 100 elétrons sobrando, a minha carga vai ser 100 vezes isso. Se eu tenho 1000 elétrons sobrando, a minha carga vai ser 1000 vezes isso. Certo? Então, a carga elétrica de um corpo
pode ser dado por isso aqui, ó. Aí, brota uma primeira formulazinha aí para você, ó. N vezes E. O E é a carga elementar. Esse cara aqui, né? É a carga elementar. E o N seria o número de partículas sobrando. Né? O número de partículas que sobram. Por que sobram? Porque se você tiver o mesmo número de elétrons e de prótons, não está sobrando nada. Então esse cara aqui é zero. Não tem carga. Se você tiver 3 prótons sobrando ou 3 elétrons sobrando, você vai botar aqui o número de partículas que não estão sendo anuladas, né? Entende? Vou te dar um exemplo. Ó. Tira um print aí pra gente exemplificar isso. Vamos lá. Olha lá, o João Vitor falou, daqui a pouco tá chegando os circuitos. Aí eu choro de vez. Não. O João Vitor, circuito vai ser muito maneiro, tá? Você vai ver que, cara, circuito é muito legal. E, ó, eu trago aqui umas lâmpadazinhas. Lembra, diretor? Daqueles circuitinhos? Pô, eu trago umas lâmpadazinhas aqui, uma bateria, aí eu ligo lâmpadas em série, em paralelo. Cara, vai ser muito legal e eu tenho certeza que você vai compreender muito melhor. Então, vai por mim. Comemore, porque a eletricidade está chegando, daqui a pouco a gente vai começar a falar de circuitos, que é um assunto que cai muito. E a gente vai ver aqui na prática e vai ser bem legal. Então, vamos lá. Deixa eu exemplificar essa equaçãozinha aí. Imagine que eu tenho lá um corpo que tem, sei lá, 5.000 elétrons e 4.900 prótons. Qual vai ser a carga desse corpo? 5.000 elétrons e 4.900 prótons. Ora, vê se você concorda comigo. 4.900 elétrons, a carga de 4.900 elétrons, vai anular a carga de 4.900 prótons. Por quê? A carga do elétron é menos isso. A carga do próton é mais isso. Então a carga de cada elétron anula a carga de cada próton. Então 4.900 com 4.900 vai morrer. Vai sobrar o quê? Vai sobrar elétrons não estão sendo anulados. A carga de 100 elétrons não está sendo anulada. Porque tem a mais, não é isso? Então 100 elétrons estão o quê? Sobrando. É esse N aqui. Então, qual vai ser a carga desse corpo? Ora, se ele tem mais elétrons do que prótons, ele está negativo. E a carga dele vai ser a carga de 100 elétrons. Então, eu tenho 100 elétrons que estão dando carga para o corpo, uma carga líquida. Então, eu vou multiplicar 100 vezes quem? A carga do elétron. Qual é a carga do elétron? É essa daqui, negativa. Então vai ser 100 vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Ou seja, a carga do cara vai ser menos 1,6. Esse 100 é um 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado vezes 10 a menos 19. Repete o 10 e soma os expoentes. 10 ao quadrado com 10 a menos 19 fica 10 a menos 17. Pronto, essa seria a carga, então, desse corpo aí. Perfeito? Então, recapitulando, um átomo tem prótons, elétrons e nêutrons. O nêutron não tem carga. O próton e o elétron tem carga. E um cara descobriu isso. O tal do Millikan descobriu qual era a carga de cada elétron e de cada próton. É um trocinho pequenininho, olha lá, um pacotinho pequenininho. 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse 10 a menos 19, você sabe, né? São 19 casas decimais, cara. É 0,0000000000016. Cara, é um númerozinho muito pequenininho. É a carga de cada elétron de cada próton. Perfeito? E se o cara tem o mesmo número de prótons e elétrons, ele está neutro.
A partícula que ele tiver a mais, ele não vai estar neutro. Aí a carga dele vai ser a carga dessas partículas que não estão sendo anuladas. Perfeito por enquanto? Tá bonito por enquanto? Show. A galera tá batendo um papo ali, acho que eles estão curtindo. Tá, agora vamos lá. A parada é, como que eu faço para eletrizar esse corpo então? Já que ele precisa ter mais elétrons ou menos elétrons, como é que eu faço para eletrizar um corpo? Aí eu vou te mostrar aqui 3 processos. 3 processos de eletrização. Então, tira um print aí, tá? Nesse exemplo. E nesse cantinho aqui. Show de bola. E aí eu vou apagar, olha aqui. Vamos lá. Eu vou te mostrar 3 processos de eletrização que seriam o quê? 3 maneiras para você dar elétrons ou retirar elétrons de um corpo. Porque é assim que a gente faz para eletrizar, né? Você tem que dar elétrons ou retirar elétrons. Vamos lá. Processo de eletrização. Primeiro, eletrização por atrito. Como é que é a eletrização por atrito? Aquela história, você pega uma caneta, esfrega na camisa, tá ligado, diretor? E aí, de repente, ela atrai um monte de papelzinho. Eu recebi um vídeo outro dia desse, você já viu? Os caras num caminhão, colocando tipo uns rolos de plástico bolha dentro do caminhão. Aí acho que os caras estavam atritando aquilo ali, cara. Aquilo eletrizou de uma maneira, de repente pegou fogo. Deve ter saído uma faísca ali, porque eletrizou, teve uma hora que teve uma descarga elétrica. Essa faísca, cara, pegou ali no plástico, que é inflamável e, sei lá, tá com fogo. Não sei se tu viu esse vídeo aí. Um montão de gente me mandou esse vídeo. Então, a eletrização por atrito acontece quando você esfrega lá 2 objetos, sei lá, um bastão e uma flanela. Você esfrega os dois, o que acontece é que esse aquecimento, né, é uma energia que faz com que os elétrons saltem de um corpo para o outro. Mas quem vai receber os elétrons e quem vai doar? Cara, isso vai ter a ver com qual material tem mais afinidade por elétrons. Você, obviamente, não precisa saber isso de cabeça. Ah, se eu esfregar lã com vidro, pô, o vidro vai ficar positivo. Se eu esfregar lã com isopor, aí não. Não, você não precisa saber isso. Você só precisa saber que alguém vai dar elétrons para alguém. Então, se eles estavam neutros, inicialmente, e eu esfreguei, cara, um vai dar elétrons para o outro. Então, sei lá, esse cara deu elétrons para ele. Então, houve um movimento de elétrons. Quando há um movimento de elétrons, o que acontece? Esse cara que perdeu elétrons vai ficar positivo e esse cara que ganhou elétrons vai ficar negativo. Então, ao final do processo, os dois ficam eletrizados com cargas de sinais opostos, a carga de 10 elétrons sobrando. E esse cara vai ficar com a carga de 10 elétrons faltando. Entende que o valor é o mesmo? O valor é o mesmo. A diferença é que um vai ficar negativo, o outro vai ficar positivo. Cara, isso caiu no Enem, recente. Deixa no quadro ali, diretor. Deixa no quadro ali que eu vou mostrar para eles aqui, ó. Olha aí essa questão. Bota lá. Aí, questão recente do Enem, ó. Lembra dessa questão? O gatinho, o Garfield, veio andando, aí ele começou a se esfregar, ó, se esfregou na calça do dono. Como é que é o dono do Garfield mesmo? O nome dele? Sabe qual é? É Johnny, acho que é Johnny, sei lá, John. Acho que é John. O gatinho se esfregou na calça do dono. Aí o que aconteceu? Ele ficou todo arrepiado, ó, tá vendo que ele tá arrepiado? Aí ele fala assim, eu odeio eletricidade estática. Então, por quê? Como ele ao esfregar, ele se eletrizou, e aí, cara, se ele se eletrizou, imagina, os pelos dele estão todos negativos, vamos supor. A gente não comentou agora
que negativo repele negativo? Se os pelos estão todos negativos, esses pelos vão começar um a repelir o outro. Então, quando eles começam a se repelir, eles começam a um se afastar do outro. Aí fica arrepiado. É igual aquela bola de Van der Graaf, já viu aquele gerador de Van der Graaf? Que a galera mete a mão no metal e o cabelo... né? Mesma coisa. Ali dentro tem uma esteira que vai se atritando com uma outra peça que está conectada à bola. É uma esteira que você liga e ela fica se esfregando ali. Aí você eletriza a bola pela eletrização por atrito. Aí a bola eletrizada, você mete a mão, essa carga vem pro teu corpo e fica ali nos teus cabelos ali, teus fios, um repele o outro e você fica arrepiado. Foi o que aconteceu com o gatinho. O que aconteceu para esse gatinho ficar arrepiado assim? Eletrização por atrito. O que explica a eletrização por atrito? Quando você esfrega um no outro, ocorre um movimento de elétrons. Então alguém deu elétron para alguém, ou foi a calça do dono dele que deu elétrons para o gato, e aí a calça ficou positiva e o gato ficou negativo, ou o contrário. O pelo do gato que deu elétron para a calça. Aí o gato ficaria positivo e a calça negativa. Tanto faz. Nos dois casos, ambos se eletrizam, né? Então, por qual motivo a eletrização ocorre? Tá aqui, ó, é a letra D, ó. Pela movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Aí tu fala aqui, criação de novas partículas, diminuição do número de prótons, troca de átomos. A resposta é a movimentação de elétrons. É isso que explica a eletrização por atrito. Show de bola? Beleza. Vambora. Outro processo de eletrização. Eletrização por contato. O que diz a eletrização por contato? Bom, aqui é simples. Aqui é simples. Eu tenho um corpo que está carregado. E tem uma carga Q. Esse corpo aqui. Tem uma carga Q. Aí eu vou lá e encosto ele num outro. Vamos supor que o outro corpo estava neutro. Então o outro tinha carga nenhuma, zero. Carga líquida dele era zero. Encostei, o que vai acontecer? Parte da carga desse corpo vai passar para o outro. Essa carga ela irá se dividir. Só que tem um detalhe, ó. Se os corpos forem idênticos significa o quê? Mesmo formato, mesmo material. Então, se os corpos forem idênticos, o que vai acontecer? A carga se divide igualmente. Ou seja, duas esferas idênticas. Aí eu separei. Quando eu separei, o que aconteceu? Essa esfera aqui vai ficar com metade da carga e essa outra esfera vai ficar com metade da carga total. Perfeito? Tipo duas canetas. Encostei, uma tava... Mas ó, a diferença desse para esse. Aqui eu preciso que pelo menos um corpo esteja carregado já. Ele está carregado. Aí eu encosto no outro, a carga total se divide. Cada um fica com metade. Se os corpos forem idênticos. Se eu encostar esse corpo nesse corpo, a carga vai se dividir, mas não vai ser igualmente. Sei lá, esse cara aqui vai ficar com 2/3, esse aqui com 1/3 da carga, não sei. Aí você não sabe. Vai eletrizar, mas não vai ser igualzinho, meio a meio. Esse pedaço aí que você estava falando do contato, repete aí pra galera, por favor. Tá, ó. Então, na eletrização por contato, se os corpos forem idênticos, a carga se divide igualmente. O que é ser idêntico? Mesmo formato, mesmo material, né? Material condutor. Duas bolas de material condutor de mesmo formato. Beleza. Uma tinha carga Q, a outra estava neutra. Encostei, quando eu separei, cada uma vai ficar com metade da carga. Mas isso, para isso acontecer, os corpos têm que ser idênticos.
Imagine, por exemplo, agora esse caso. Esses corpos não são idênticos, não têm o mesmo formato. Mas se esse está carregado e esse não, quando eu encostar e separar, parte dessa carga vai para ele. Ou seja, eu consigo eletrizar. Só que não vai ser dividido igualmente. Eu não sei quanto de carga vai. Não sei, nem quero saber. Mas eu sei que vai eletrizar. Sei lá, esse cara aqui vai ficar com 2/3, esse aqui vai ficar com 1/3 da carga. Não sei. Mas eles vão se eletrizar. Agora, para dividir igualmente, só se os corpos forem idênticos. Quer ver? Exemplo. Diretor, deixa no quadro ali para a galera printar. Deixa eu ver uma questão aqui. Essa aqui. Olha aí. Bota no quadro aí para mim. Olha lá. Olha lá, gente. 3 esferas condutoras, olha lá, de material condutor, de mesmo raio, mesmo formato, A, B e C, possuem cargas iguais a 2 microcoulomb, menos 10 microcoulomb e 12 microcoulomb. Lembrando que esse micro, aqui ó, micro é um prefixo que simboliza 10 a menos 6, tá? Então quando eu falo microcoulomb, eu estou falando que é 10 a menos 6 coulomb. Fica atento aí que isso aparece pra caramba. Volta lá. A esfera A é colocada em contato com a esfera B. E aí se afasta. Depois de um tempo, a esfera A é colocada em contato com a esfera C. Considerando que só troca a carga entre elas, ao final do processo, qual vai ser a carga elétrica de A? Menos 2, menos 10 e 12. Então vem comigo, ó. Essa é a questão número o quê? 2. Ó, A então tinha carga menos 2 microcoulomb. Confere comigo, diretor. A B tinha carga menos 12. É isso? E a C? Volta lá rapidinho. Menos 2, menos 10 e 12. E mais 12, tá. Então é menos 10 e a C mais 12. Aí primeiro ele encostou A com B. Então olha só, quando eu encostar A com B, qual vai ser a carga total? Porque a carga total será dividida igualmente. Então menos 2 com menos 10 vai dar menos 12 a carga total. Soma. Menos 12. Quando eu dividir, a carga A vai ficar com metade e a carga B vai ficar com metade. Menos 6, menos 6. Né? A carga total, como elas são idênticas, divide igualmente. Agora ele vai pegar A e vai encostar com C. Quando eu fizer A e C, a carga total vai ser menos 6 com mais 12. Menos 6 com mais 12 vai dar uma carga total de 6. Aí eu vou ter que dividir por 2, né? Porque a carga total dessa com essa se divide igualmente. Menos 6 com mais 12 vai dar um total de 6. E quando você dividir, vai ficar mais 3 para cada um. Mais 3 para o A e mais 3 para o C. Então a esfera A vai ficar com carga mais 3, a esfera C também. Como ele pergunta sobre a esfera A, cadê? Mais 3, gabarito, letra B. A galera tá matando aí, a galera lançou um letra B ali pra caramba lá. Tá? Pera aí, deixa eu ver aqui, tem umas perguntas aqui, ó. A Ana Luísa, prof, na questão, dá o valor da carga alimentar, eu tenho que saber. Não, dá o valor, você não precisa decorar essas constantes físicas. Foi a Ana Luísa. Depois o que falou? A Sá. A Sá falou, prof, quando a gente coloca o braço na frente da TV e os pelos ficam arrepiados, é um exemplo também, né? Isso, perfeito, perfeito, Sá, é isso. Na verdade, não é que você está se eletrizando por atrito, você está sofrendo indução ali, mas de qualquer maneira eletrizam os seus pelos e ele se arrepia por isso, porque os pelos ficam eletrizados.
O Thiago com o TH falou assim, ó, esse processo de eletrização pode ser comparado à terceira lei de Newton, que você explicou na aula anterior, ou eu tô de surto? Não, Thiago, ó, a terceira lei de Newton, ela fala sobre força. O que tem a ver com a terceira lei de Newton aqui é aquilo que a gente falou no início, que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Ou seja, quando elas se atraem é porque uma faz a força na outra e a outra devolve essa força. Então elas fazem força mutuamente, né? De atração e de repulsão. Essa força é a mesma. Isso é a terceira lei de Newton. Aqui não, aqui houve um movimento de elétrons e aí um lado ficou sobrando, outro lado ficou faltando. A gente não está falando de força aqui, tá? A gente está falando aqui que saiu uma quantidade de partículas daqui e foi para lá. Então assim, se lá está sobrando partículas, aqui está faltando, tá? Não é a terceira lei. A terceira lei é quando a gente fala de força. Atração, repulsão, aí sim, aí tem a ver. Tá bom? A Isabela falou, professor, isso se aplica ao funcionamento de ímãs? Isabela, os ímãs são diferentes. A gente vai falar disso esse ano ainda, tá? Depois de eletricidade toda, a gente entra em magnetismo. Aí eu vou explicar para vocês os ímãs. Vou trazer ímã aqui, vou pegar o pó de ferro, o ímã desenha, né, no pó de ferro, as linhas de campo. Muito maneiro, também tem umas experiências legais. Vou trazer. Mas não, são naturezas diferentes. No final das contas, o eletromagnetismo, uma coisa influencia na outra, mas por enquanto a gente está falando só de eletricidade. Não tem campo magnético aqui. Tá legal? Beleza. Visto isso, vamos falar do último processo? Vem comigo. O último processo de eletrização. Dá um print aí, né? Dá um print aí na eletrização por atrito e por contato. E vamos falar do último processo, que é o processo da eletrização por indução. Uma vez, diretor, eu estava num lugar, assim, eu fui para uma casa de praia, do ex aí, do tio aí, eu lembro disso. Não sei nem se minha esposa está assistindo. Amor, desculpa, tá? Passado. Já foi. Eu tava lá, aí tava nessa conversa, ela tinha um tio lá, cheio de marra, o cara metido não sei o que e tal. Aí a galera, ele meio que tentando me zoar, me dando uma gastada, aí ele falando assim, pô, tu faz física, não sei o que? Eu falei, faço física. E, pô, sabe nada, tá de caô, papapá. Tá. Isso no caminho, né? Tipo, no carro. Aí chegamos na casa lá da situação lá. Aí cheguei lá e tal. Aí, cara, quando eles acenderam a lâmpada, já viu isso, diretor? Essas lâmpadas fluorescentes, se ela ficar muito tempo sem ser acesa, ela fica com um problema para acender. Já viu? Essas lâmpadas fluorescentes, né? Sei lá, 3 meses sem acender. Quando tu liga ela fica meio piscando. Porque ali dentro tem um gás que se ioniza para poder o elétron passar de um lado ao outro. Com muito tempo desligada, ele perde um pouco essa ionização dele. Dificulta a passagem do elétron de um lado para o outro. E aí, cara, assim, depois de um tempo ela até acende, mas demora um tempo até ela acender. O que você pode fazer para acelerar esse processo, diretor? Você pega uma vassoura, esfrega a vassoura no chão, porque quando você esfrega a vassoura no chão, o que você está fazendo? Você está eletrizando a vassoura. E aí a vassoura eletrizada, você vai na lâmpada e passa embaixo da lâmpada a vassoura, assim, ó, de uma ponta a outra. Não é pra tu trincar a lâmpada, vai cair a porcaria da lâmpada. É só pra tu passar aqui, né? Embaixo. Porque aí essa vassoura, ela vai atrair ou repelir os elétrons, né? Dependendo do sinal da carga que ela vai adquirir com a eletrização. Mas de qualquer maneira, você ou empurra os elétrons para o outro lado, ou você atrai os elétrons para o outro lado, mas você facilita o movimento desses elétrons. E aí a lâmpada acende logo. Aí, estamos na resenha do carro, né? E ele me gastando, ele me zoando, e eu, não, isso é sem um pouquinho, estou estudando ainda. É muito tempo atrás, comecei na faculdade. Entendeu? Comecei, tem muitos anos, tá? Nem lembro nem o nome, deixa pra lá. Mas eu tava lá, resenha, sei que tal, pô, mas tu não sabe de nada.
sabe de nada? Eu falei, pô, não, sei sim, um pouquinho, pá, tô aprendendo ainda. Tá, aquela parada, eu tentando manter uma humildade, era um início ali, tava conhecendo a família. Tudo bem, chegamos lá. Quando a gente chegou lá, na casa lá, né? O coroa lá acendeu a lâmpada. Quando ele acendeu a lâmpada, todas as lâmpadas piscando. Em geral, ih, rapaz, e agora? Vamos ter que comprar lâmpadas novas e tal, não sei o quê. Aí o que eu fiz, diretor? Falei, meu irmão, chegou o meu momento, né? Chegou o meu momento, levantaram a bola pra mim, eu vou cortar, né? Só que, claro, poderia ser problema na lâmpada mesmo. Sei lá qual era o motivo, mas eu não custava nada testar. Então eu fui lá no cantinho, peguei minha vassoura, comecei a esfregar a vassoura. Sapatinho aqui, ó. Aí, peguei a minha vassoura, não, a vassoura que tinha lá, né? Você deve estar pensando, pô, ele andava com uma vassoura? Uma vassoura que tinha lá, eu esfreguei no cantinho. Aí o coroa que tava me zoando, o tio lá, falou assim, pô, esse moleque tá fazendo aí, o que é isso aí, mano? Tá varrendo no escuro, você quer? Tá fazendo simpatia, isso é mandinga? Fica lá. E eu aqui, ó, já meio bolado, né? Irmão, esfregando. Peguei a vassoura e passei embaixo da lâmpada. Eletrizei ela por atrito, né? Passei ela embaixo da lâmpada. A vassoura eletrizada repele os elétrons caso ela esteja negativa. Ou atrai os elétrons caso ela esteja positiva. Então você fica aqui, ó, puxando para lá e para cá. Os elétrons começam a passar de um polo ao outro. A lâmpada. Pum! Não, na verdade eu fiquei passando. Cara, e nada da lâmpada acender, diretor. E eu, meu irmão, esse maluco... E ele me zoando. Ah, esse maluco aí. Pô, esse maluco aí, só na simpatia, você não sabe nada e tal. E eu aqui, ó. E passando de um lado ao outro, do lado, ele começou a batucar, sei o que, e eu meio bolado olhando pra ele, daqui a pouco a lâmpada, pum, acendeu. Quando a lâmpada acendeu, meu irmão, fiquei com 30 metros de altura. Aí eu olhei pra ele e falei, aí, estendi a vassoura, falei assim, ó, quando eu esfrego a vassoura no chão, eu tô eletrizando ela por atrito, né? Que significa o quê? Um movimento de elétrons. Né? Então um corpo perde elétrons, o outro ganha elétrons e faz com que os dois corpos fiquem carregados com cargas de sinais opostos. Tá? Ao passar embaixo da lâmpada, eu estou auxiliando os elétrons a irem de um polo ao outro. E aí a lâmpada acaba acendendo. Então assim, eu ainda estou aprendendo, né? Como você falou, mas eu já sei um pouquinho. Aí dei a vassoura para ele assim, ó. Aí ele, ia lá, mano. Pegou a vassoura e eu já como? Virei de costas e já como, diretor? Já saí aqui, ó. Marrentão, sabe qual é? Igual o hip hop aqui, ó, boladão. E ele ficou me olhando assim, ó, igual aquele filme do Hit. Que a mulher fica procurando o cara assim, ó. Isso aí como? Marrentão. Então fica guardado aí essa dica. Pra você tirar essa tua onda quando aparecer essa oportunidade. Né? É um exemplo prático da vida. De fato, ajuda mesmo e dá certo, tá? Funciona. E aí tirei onda naquela, pô, aquele final de semana ali eu fui o rei, meu irmão. O cara falava alguma coisa, eu, vou pegar a vassourinha. Aí ele, não, moleque é bom, moleque tá de bobeira não. Falei, me respeita teu pai, né? Respeita teu pai, né, irmão? Pô, tirei minha ondinha lá. Ó, vamos falar da indução. Cara, a indução é o seguinte, é uma outra maneira, né? De eletrizar o corpo. Pra acabar. Peguei um bastão, sei lá, positivo, vamos supor. Peguei um bastão positivo, esse está carregado. E a bola estava neutra. Aí, quando eu chegar perto dessa bola, imagine que eu tenho duas bolas aqui, ó. Tá? Duas bolas neutras, mas condutoras. Se elas são condutoras, as cargas elétricas possuem mobilidade, as cargas elétricas podem se mover aqui dentro com facilidade. Então imagine que eu cheguei com um bastão positivo, tá faltando elétrons. Cara, quando eu aproximo, não encosto, porque se eu encostar o bastão nelas, parte da carga vai se dividir. Aí eletriza. Só que aí é eletrização por contato. O meu objetivo aqui é ver uma terceira maneira. Então eu cheguei com o bastão, aproximei das esferas, mas não encostei, eu só estou induzindo. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar com esse bastão positivo, e como ele é positivo, o que ele vai fazer com esses corpos aqui que estão neutros, que têm o mesmo número de prótons e de elétrons?
Eles estão neutros. Esse bastão positivo vai atrair os elétrons. Então, olha só, aqui vai ter um acúmulo maior de elétrons. Os elétrons vão começar a se acumular aqui nessa esfera, e nessa esfera, consequentemente, ela vai ficar mais positiva. Por quê? Porque ela vai perder esses elétrons. Esses elétrons vão ser atraídos para lá. E aqui vai ficar mais positivo. Se eu mantiver esse bastão aqui e depois afastar, ó, o bastão parado ali. Se eu afastar essas esferas, o que aconteceu? O bastão ficou positivo, né? Ele não encostou em nada, então ele não perdeu carga nenhuma. E essa esfera aqui vai ficar negativa. E essa aqui positiva. Né? Afasto todo mundo, levo o bastão embora. Afasta as esferas. Eletrizei as duas. Então a indução é o seguinte, quando você chega perto com alguma coisa, ele atrai ou repele, né, as cargas iguais ou opostas. Então vai depender de qual é a carga do corpo. Quer ver um exemplo? Para acabar, diretor, eu sei que eu já passei 2 minutinhos, mas essa é muito rápida. Bota lá no quadro para eles tirarem print. E olha aqui. Rapidinho, tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Questão da FUVEST. O cara chegou com uma bexiga negativa. Isso aqui são latas metálicas. Então são condutoras. As cargas têm mobilidade. Ele chegou com uma bexiga negativa de um lado e uma bexiga negativa do outro. Esses elétrons vão repelir os elétrons da lata 3 para lá. E esses elétrons vão repelir os elétrons da lata 1 para cá. Os elétrons estão sendo repelidos dos dois lados. Onde é que esses elétrons vão se concentrar? No meio. Então, essas latas inicialmente estavam neutras. Mas quando eu cheguei com essas duas bexigas, eu induzi cargas nelas. O que é induzir? Atrair ou repelir. Então, esses elétrons estão repelindo. Esses elétrons aqui também estão repelindo os elétrons da lata 1. Então, as latas que estavam neutras vão ficar com uma maior concentração de elétrons na lata 2. Então, olha aqui, ó, na minha questão 3. Essa bexiga negativa e essa bexiga negativa vão repelir os elétrons das latas aqui, ó. Os elétrons vão ficar aqui, ó, mais concentrados aqui. Porque eles estão sendo repelidos de um lado e do outro. Então, eles vão ficar aqui no meio. Aqui, como perdeu elétrons, com parte desses elétrons foram repelidos, vai ficar faltando elétrons, então essa lata vai ficar positiva. Aqui é a mesma coisa, vai ficar faltando elétrons, então essa lata vai ficar positiva. Então, no final das contas, como é que vai ficar a disposição de cargas nas latas? Está lá, ó. A lata 1 vai ficar positiva, a lata 2 vai ficar negativa e a lata 3 positiva, gabarito letra D. Positiva nas pontas, negativas no meio. Show de bola? Maravilha, galerinha? Show? Então é isso, ó. Espero que você tenha curtido, tá? Espero que você tenha gostado. Desculpa aí, 9h19, passei 4 minutinhos. Mas é isso. Foi por uma boa causa, é física, né? Sexta-feira, maravilha, é o dia especial. Galera, obrigado pela participação de vocês aí, tá? É sempre muito legal essa interação que a gente tem. Como se fosse a terceira lei de Newton, né? É sempre muito bacana, eu gosto muito. Um beijo grande, bom final de semana para vocês e até o próximo episódio. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.